Olá, eu sou Jarra Santos e no vídeo de hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta diferenciada para cada um de vocês que estão me assistindo. Alguma vez na vida, por uma infelicidade, vocês tiveram que sair na mão com alguém? Enfrentar cara a cara algum oponente, adversário, um capoeirista, judoca, karateca? Eu digo infelicidade porque a violência ela jamais compensou para ninguém. Mas o que dizer ou o que pensar quando, segundo o dito popular, um extraterrestre desceu o braço num terráqueo? Essa história aconteceu aqui em Bauru, no final dos anos 60. Daildo de Oliveira. Já ouviram falar nessa pessoa? Pois é a história dele que eu vou apresentar para vocês aqui no canal. Porque afinal de contas, aqui nesse canal, quem conta a história somos todos nós. Segue o vídeo. Antes de dar início na história do Daildo de Oliveira, eu gostaria de pedir para cada um de vocês que estão me assistindo que se inscrevessem no canal e deixasse seu like se o conteúdo agradar, é claro, e compartilhar também esses conteúdos, esses vídeos, façam uma maratona pelo canal, que é uma forma do YouTube entender que os conteúdos estão sendo bem aceitos pelo público e é uma forma também de que as pessoas tomem conhecimento de muitos casos ufológicos que ainda são desconhecidos por muitos, até porque alguns deles ocorreram há bastante tempo, como foi o caso que vai ser narrado agora do Daildo de Oliveira. O caso do Daildo de Oliveira, ele deu início mais ou menos a 1h da manhã do dia 23 de julho de 1968, aqui na cidade de Bauru. Daildo de Oliveira trabalhava como vigia noturno, na época com 22 anos e apenas há 15 dias trabalhando na subestação de Bauru da Companhia Elétrica do Estado de São Paulo. A subestação fica localizada no distrito industrial, a aproximadamente 4 quilômetros de distância do centro da cidade de Bauru. No depoimento deixado pelo próprio Daildo, na época do acontecido, ele mesmo relata, que o horário de serviço dele era das 19 horas da noite até as 7 da manhã. E nesse dia 23 de julho, nessa noite, ele, em uma das suas rondas, percebe um vulto, mais ou menos a uns 70 metros de distância, no barranco onde ele se encontrava, e próximo ao escritório da subestação ele percebe esse vulto e um ruído estranho que chamou a atenção. Então imediatamente nesse momento ele se agacha para poder observar melhor o que estava acontecendo. Afinal de contas ele tinha que tomar o seu devido cuidado porque alguém estava dentro da subestação sem ser autorizado. Então nesse momento ele escuta mais um ruído e ele percebe um segundo vulto se aproximando do escritório também. Então ele, como ele fazia a segurança do local, mas ele não trabalhava com arma de fogo, então ele foi até a oficina e se muniu de um conduíte, e se aproximou com cuidado desse vulto, que até então ele achava que fossem pessoas, e com muito cuidado ele foi se aproximando desses vultos. O Daildo disse em sua narrativa que conforme ele se aproximou, quando ele notou esse segundo vulto, que ele disse que parecia ser um homem, que estava parado ao lado da janela do escritório olhando para dentro do escritório, como se observasse algo lá dentro desse escritório. E ele conta que a vestimenta dessas pessoas eram escuras, mangas largas, calças pretas escuras, e
Mesmo assim, ele foi se aproximando, procurando fazer o mínimo de barulho possível, porque de alguma forma ele ia ter que abordar essas pessoas. E ele foi se aproximando sem fazer qualquer barulho. E quando ele chegou a uma distância que ele achou viável, de alguma forma, atacar aquele estranho, foi o que ele fez. Só que inesperadamente os golpes foram cessados, assim com movimentos rápidos desse estranho ser que se desviou e o conduíte acabou acertando um pedaço de madeira que estava do lado desse ser. E foi nesse momento que o Daildo percebeu que ele utilizava uma espécie de máscara, além daquela vestimenta escura. Então, nesse momento, após ele atacar esse ser e ele perceber que esse ser usava essa espécie de máscara, eles acabaram entrando em luta corporal. Então, eles acabaram rolando pelo chão e enquanto isso acontecia, o Daildo descreveu que ele tinha uma sensação muito esquisita sobre o que estava se passando ali, porque esse ser segurava, ou pelo menos tentava segurar os braços do Daildo com a intenção de conter aquela atitude agressiva dele. Mas ele disse que sentia algo como se aquele ser tivesse uma força parecida com a dele, o que ele não soube explicar muito bem. E em meio a essa luta corporal, por mais que ele não conseguia enxergar o rosto daquele ser, porque essa máscara cobria todo o rosto, e ele não via os olhos também daquele ser, ele diz que naquele momento ele escutava alguns grunhidos, que ele acredita que vinha desse ser, só que não era parecido com nada que ele já tinha ouvido até então, e também era diferente, por exemplo, se fosse alguém falando uma língua que ele não entendesse, uma língua estrangeira, por exemplo. O Daildo conta que de uma das janelas do escritório, enquanto ele estava ali rolando no chão com esse estranho, saiu um outro homem com as vestimentas idênticas à vestimenta desse ser que estava em luta corporal com ele e entrou também na briga. E após uns 10, 12 minutos, o Daildo conta que eles estavam quase o dominando, já pisando na mão dele, segurando os braços para que ele não continuasse atacando, quando surgiu um terceiro ser, uma terceira pessoa, né, estranha, vamos dizer assim. Só que dessa vez apresentando-se sem a máscara, onde o Daildo descreve que o rosto dele era claro e o cabelo desse ser que estava sem a máscara era um cabelo ruivo. E quando esse terceiro homem entrou no meio da briga também para ajudar a conter ali o Daildo, ele notou que de alguma forma, ele não sabe explicar como, mas ele percebeu que a consistência do cabelo desse ser era diferente de cabelo humano. Então esses seres, né, segundo o próprio Daildo, acabaram dominando, né, em número maior, e em meio àquela confusão eles chegaram a levantar o Daildo no ar e jogá-lo violentamente contra o chão por 5 ou 6 vezes, e quando isso aconteceu ali pela sexta vez, ele acabou perdendo as suas forças, perdendo a capacidade de continuar agindo contra aqueles seres. Mas há uma observação que o próprio Daildo fazia, que a impressão que ele tinha é que esses seres não estavam batendo nele, sim apenas contendo. O intrigante assim que pelos gestos que os seres faziam, ou que esse ser, que pelo menos que se apresentou sem máscara, fazia, era como se ele pedisse para o Daildo se afastar dali, ficar de lado, que tudo ia terminar bem. E nesse momento que ele entendia, através dos gestos e dos grunhidos que esse ser emitia, os outros dois que no início haviam também emitido aqueles grunhidos, ficaram em silêncio. Então nesse momento o Daildo ele começou a se afastar daquele local, né, e à medida que ele foi se afastando, ele sabia que naquele momento que estava acontecendo toda aquela confusão, ele não era o único vigia da empresa, né, que estaria ali, que também tinha o seu Antônio, que provavelmente deveria estar no escritório, já que o Daildo não tinha aparecido enquanto acontecia toda aquela confusão, que é uma coisa estranha de ter ocorrido, mas ele sabia que tinha uma outra pessoa que ele poderia pedir ajuda para ajudar de alguma forma contra esses 3 caras. No momento que ele se virou para ir atrás do seu Antônio, ele escutou então um barulho como se fosse o bater de porta de um carro, né, alguém fechando a porta de um carro, e em seguida ele viu um vulto por detrás do escritório, da onde aquele ser
que saiu pela janela se encontrava algo levantando voo, como se fosse uma espécie de um furgão voador. Esse aparelho, que lembrava um furgão, segundo o Daildo, tinha uma base apoiada ao chão de 10 metros de largura e uns 15 metros de altura. Após levantar voo, esse estranho objeto teria se dirigido em direção a um transformador de baixa tensão, em seguida recuado de lá, passado por cima de 2 postes e de fios de alta tensão e se dirigido em direção à cidade vizinha, que no caso é a cidade de Linz. E foi depois assim de observar esse momento que o Daildo então ele se deu conta que ele não havia enfrentado meros ladrões de escritórios ou pessoas que possivelmente estavam tentando realizar algum tipo de roubo ou algo dessa natureza. Ele se deu conta que tinha enfrentado algo que não era humano. Inspecionando o local ali onde o Daildo disse que o objeto se encontrava, realmente foi encontrado cascalho revirado, cascalho espalhado pela grama, e também foi encontrado alguns botões da camisa do Daildo que foram arrancados durante aquela luta corporal que ele teve com esses estranhos seres. A capa de inverno do Daildo e também uma lanterna que teria caído do bolso direito da calça do Daildo também foi encontrada. Essa lanterna não foi utilizada porque ela estaria com as pilhas descarregadas. E a cerca de uns 20 metros daquele local de onde ocorreu a briga, foi encontrado os sapatos do Daildo. 2 janelas do escritório elas estavam abertas, uma dessas janelas havia sido forçada, inclusive, e isso foi detectado também pela perícia ali no local. Na segunda-feira, pela manhã, quando os engenheiros chegaram, foi feita também uma inspeção dentro do escritório onde aquele estranho ser se encontrava e perceberam que nada foi roubado, nada foi levado. A única coisa que foi encontrada foram marcas de mãos em alguns arquivos da empresa e essas mãos eram bem maiores do que as mãos humanas. A delegacia local foi avisada e todos os funcionários ali, os seguranças, passaram por entrevistas com agentes militares, com agentes da aeronáutica, com repórteres que na época fizeram a cobertura desse caso e também após esta noite a empresa passou a ser vigiada por 6 seguranças, todas as noites. Foi feito um relatório sobre isso e o que mais chama a atenção é que essa subestação fica em um local totalmente afastado e isolado da cidade e de difícil acesso também, e dificultaria a chegada de ladrões nesse local. E mesmo que eles chegassem lá, não teria muito o que fazer, o que roubar naquele local. Não teria nada ali, digamos, que tivesse um valor de mercado que eles poderiam, enfim, lucrar com alguma coisa. O Daildo nunca soube explicar o que foi aquilo que ele enfrentou, mas segundo um conhecido antigo, ele teria dito em uma conversa em que ele afirmou a seguinte frase, abre aspas, o que era eu não sei, mas se fossem humanos eu saberia, fecha aspas. Cabe aí uma observação minha, que esse caso do Daildo de Oliveira acontecido aqui em Bauru, ele ocorreu no mesmo ano que o caso da Dona Maria Sintra, que ocorreu justamente na cidade de Linz. Lembrando que o Daildo fala que quando o objeto levantou voo, ele teria se dirigido à cidade de Linz. E meses depois aconteceu esse caso com a Dona Maria Sintra, lá naquela cidade. O caso dela eu ainda não trouxe aqui no canal, mas é muito conhecido dentro da ufologia mundial. E emprega que numa madrugada ela acordou e percebeu que tinha uma moça na porta do hospital onde ela trabalhava que estava pedindo, ela entendeu que essa moça estava pedindo água com sede. Então ela desceu, atendeu essa moça e ofereceu, deu água para essa moça. Em seguida, essa moça saindo do hospital pela porta que ela tinha entrado, ela se dirigiu em direção ao canteiro. Então nesse momento a Dona Maria Sintra vai atrás dela para avisar que a saída era para o lado oposto de onde ela estava indo. E quando ela sai, ela se depara com essa moça entrando num aparelho que ela descreve como um formato de pera enorme, ou então um sino gigante, muito grande, que em seguida disparou em direção ao firmamento numa velocidade assustadora e causando um susto, um apavoro enorme à Dona Maria Sintra. E é uma história que também foi investigada pela Força Aérea, assim como o caso do Daildo de Oliveira,
e vai ser contada aqui no canal aí também com seus detalhes, porque vale a pena. E é como diz um amigo meu, existe muito mais água passando por debaixo da ponte do que a gente pode imaginar, ou do que muitos possam imaginar, ok? Um abraço por ter assistido até agora e até o próximo vídeo. Valeu!